Olá, tudo bem, professor Alexandre Soares, continuando orações, passamos pelas coordenadas subordinadas substantivas, aí chegamos às adverbiais, preste atenção, adverbiais, as orações adverbiais, elas nada mais vão representar do que adjuntos adverbiais oracionais. Então, é um adjunto adverbial, só que na forma de uma oração. Não mudou nada. Então, Alexandre, mas aí, não, pode ficar tranquilo. Eu sei que você ia me falar que catalogadas existem mais de 1.600 ideias. Então, aí eu vou ter de... Agora, quando essas tais ideias batem aqui, quando as tais adverbiais aparecem, elas, de 1.600 ideias, vão se resumir a 9. Aí você falou, Alexandre, que Deus é Pai. Glória, exatamente, glória. Então, você vai ter de entender as 9. São 9 ideias, principalmente memorizar conectivos. Pare com essa besteira de achar que memorização é coisa para, sei lá, para quem não entende. Não tem nada a ver. Não sei qual foi o infeliz, né, que criou essa ideia que, quando você fala tem que decorar, parece até falar uma palavra feia. Não, decorar é decorar. Você decora e de tanto decorar você acaba até entendendo. O processo é natural. Então vamos lá. Orações subordinadas adverbiais, 9 tipos pelos quais vamos passar. Vou voltar, vou repetir. Basicamente é decorar conectivos, ok? Vamos embora. Causais. As causais, elas introduzem, como o próprio nome diz, uma causa. Causa é sinônimo de motivo, preste atenção. É sinônimo de razão. Tanto é verdade que num bate-papo entre mim e você fala assim, Alexandre, não entendi qual foi, por que você me tratou daquele jeito, qual foi o motivo, qual foi a causa, qual foi a razão para você ter me tratado tão mal? Tá me entendendo? Então, por isso que a gente fala que causa é igual a motivo e razão. Então, quando você vir a razão, a causa, o motivo, você está vendo uma oração chamada subordinada adverbial causal. Cuidado com o detalhe, preste atenção. Os conectivos causais, aqui, eu não coloquei o pois, tanto faz, vou dar o pois aqui, pois, porque, já que, visto que, porquanto, são todos, o como, quando igual a porque, são todos conectivos causais. Se você reparou, eles são iguaizinhos aos conectivos explicativos, coordenativos explicativos. Alexandre, como é que eu vou fazer a diferença entre causa e explicação? Meu aluno, acredite, em se tratando de prova de concurso público, na história aqui do amigo, olhando provas há 30 anos, eu só vi uma questão, salvo engano, que caiu para professor de língua portuguesa da Prefeitura de Niterói, Rio de Janeiro, feita a prova pela FUNCAB, em que realmente o examinador pediu para você marcar a opção em que havia uma causa e não uma explicação. Aonde eu quero chegar? Essa diferença literal entre causa e explicação, pode ficar tranquilo, ela não vai ser cobrada. Alexandre, na minha prova vão cobrar. Fique tranquilo, meu aluno, não vão cobrar. O que você tem de saber é o seguinte, que os conectivos causais são pois, porque, já que, visto que, porquanto, aqui, o como igual a porque, uma vez que, e por aí vai. Isso tem que estar na ponta da língua. Assim como os conectivos explicativos também. E outra, você tem de estar na ponta da língua, que quando você vira o modo imperativo antes, ordem antes, explicação depois. E o resto é treinar, é contexto. Por exemplo, bem clara, olha só a ideia. Ele não veio porque estava doente. Então veja, qual foi o motivo dele não ter vindo? Motivo é sinônimo de causa. Então, o motivo foi estar doente. Se ele está doente,
Preste atenção. Não há dúvida de que, se ele está doente, repare que aqui há uma relação clara de causa e efeito. Temos aqui a tal da subordinada adverbial causal. Veja só, não há nada demais, não precisa ser, né, um expert em física quântica para entender isso aqui. É treinamento, é pão, queijo, como eu sempre falo. Tá legal? Então, as causais introduzem uma causa, um motivo, uma razão, conectivo, cuidar, trabalhar, e esse é o caminho. Consecutivas. Adverbiais consecutivas. Isso é o outro lado da moeda. Se a causal introduz a causa, a consecutiva introduz a consequência. Alexandre, então por isso que tem esse nome bonito? Isso, tem esse nome bonito. Consecutiva vem de consequência. Um detalhe importante que você vai ter de memorizar. Basicamente, o conectivo consecutivo é o quê? É o quê? Mas para o que introduzir esta tal oração subordinada adverbial consecutiva, antes, você lembra, na chamada OP, o que é OP? Oração principal, vai ter de vir uma destas 4 palavras, todas iniciadas pela letra T de tatu. E quais são essas tais palavras? Vou levar para cá. As 4 palavras são, olhe para cá, ó. Tão, tal, tudo com T. Tanto, e as formas derivadas, tanta, tantos e tantas, e tamanho. Então, estas 4 palavrinhas aqui, ó, elas vão ter de estar na ponta da língua. Repare, fala tanto, olha aqui é o caso do amigo, fala tanto que fica rouco. Veja que ficar rouco é uma consequência de tanto falar. Então, falar muito gera um efeito, a rouquidão. Então, que fica rouco é uma adverbial que vai estar aqui no contexto com a ideia de consequência. Por isso que ela é chamada de consecutiva. Agora, o grande segredo, o pulo do gato, está aqui, ó, nestas 4 palavrinhas. Tão, tal, tanto e tamanho. Um outro exemplo qualquer, repare, ele fala tão alto que todos se afastam. Outra, o barulho foi tamanho que todo o bairro acordou. Repare que todo o bairro acordar é uma consequência do barulhão. E você está reparando que para eu introduzir esta tal adverbial consecutiva na oração principal, uma destas 4 palavras vai ter de aparecer. Ok? Legal. Então vamos embora. Pau no burro. Acompanhe, beber aquele golinho de água. Adverbiais concessivas indicam a tal da concessão. E a concessão, ela é a oposição no mundo das subordinadas. Por quê? Lá na coordenação, você viu que existem as tais adversativas. A adversidade. Ele estudou muito, mas não passou. Não estava no lugar certo, não estava no alfacom, não vai passar. Então lá havia a tal oposição também na coordenação, mas representada a tal oposição pelas tais adversativas. Mas, contudo, entretanto, porém, todavia, no entanto. Aqui, no mundo das subordinadas, essa oposição vai ser representada pelas concessivas. Repare que elas não se misturam, os conectivos são diferentes. E eles estão aqui, ó.
embora ainda que, mesmo que, apesar desse, se bem que, esse se bem que é separado, tá? Aqui eu escrevi tudo muito junto, mas para ficar bem claro, se bem que, posto que, conquanto, e já lhe adianto que conquanto e posto que estão na moda, tá? Repare, e essa tal oposição é muito clara também. Embora esteja doente, foi à festa. Meu aluno, quem vai à festa não pode estar doente. O cara extremamente doente foi à festa e dançou até o chão, foi na boquinha da garrafa. Então, meu aluno, se sentou na boquinha da garrafa, não está tão doente assim, não. Mas está, pode acreditar que está. Então, repare que aqui também existe a tal oposição de ideias. Então, por isso aqui, repare, está onde está o conectivo, está a tal da subordinada adverbial concessiva, que nada mais é, repito, que uma oposição de ideias. Um outro detalhe aqui vamos nos prender, coloque no caderno isso para mim, perigoso. O posto que não é causal, hein? Não é. Eu não coloquei aqui, ó. Alexandre, mas tem uma música de Vinícius de Moraes que diz posto que é chama, e esse posto que é chama é claro que ele está indicando como porquê. Sim, mas só que Vinícius de Moraes tem uma tal licença poética. Isso é com licença poética. Acredite, Vinícius de Moraes quando usa, fica legal. Machado de Assis quando usou, também ficou legal. E se você usar como causal, fica horrível, você perde ponto. Tá? Então, cuidado, que nem todo mundo tem estilo. É o chamado estilo desses caras, desses grandes autores. Beleza? Então tá. Condicionais. As condicionais, já está tudo dado, indicam uma condição. Uma condição é exatamente isso. Condição para que algo ocorra. Por exemplo, se você estudar, você será aprovado. Então, ser aprovado depende de uma condição. Adivinhem qual é? Estudar. Então, não vejo também polêmica. Principais conectivos. O se, o caso e o contanto que. Pode ficar certo. E um detalhe, na sua prova virá o se. Substituível sempre pelo caso. Alexandre, por que eles já não metem logo o caso? Ah, meu aluno, se colocar o caso, fica fácil. Porque o caso você estude, só pode ser condicional. E a palavrinha se, ela tem função para dar com pau. O se pode ser pronome passivador, indeterminador, pode ser uma conjunção condicional, pode ser parte integrante do verbo, pode ser expletivo, pode ser reflexivo, pode ser recíproco, pode ser o inferno. Então é por isso que eles vão colocar o se. Então, se você vir o se substituível por caso, se você vier, caso você venha, haverá aula, ele vai ser condicional. Ok? Legal. Então, a mesma coisa aqui, repare. Se você vier, haverá aula, veja que dá para eu substituir pelo caso, mas quando eu substituo pelo caso, o verbo acaba fazendo uma adequação, tá? Então, se você vier, caso você venha. Então, aqui, se coube a substituição, você tem a tal da adverbial condicional. Legal? Mole, mole? Então tá. Então, vamos embora. Joga para cá, vem me acompanhando, me acompanhou? Aqui. Comparativas. As comparativas, elas não pegam nem os tais desavisados, né? Sabe aquele cara desavisado? A prova é hoje, nem o desavisado. Comparativo é comparação. Está fazendo uma comparação, é lógico. E quais são os principais elementos comparativos? O que e o do que. E para você, né, que vai encarar de repente CESP pela frente, o do aqui, ele é chamado de expletivo. Por que ele é chamado de expletivo? É porque ele pode ser retirado a qualquer momento sem gerar qualquer desconforto para a passagem. Ou seja, não haverá qualquer mudança sintática, semântica, nem morfológica. Pode ficar
tranquilo, ok? Então, se tirar o do, não vai fazer diferença alguma. Então, quando eu falo ele é mais inteligente do que o irmão ou ele é mais inteligente que o irmão, veja que a diferença não ocorre. É lógico, né, que a comparação ela também pode ser feita por igualdade. Ele é tão inteligente quanto ou tão inteligente como. Então, tão quanto, tão como, que e do que são os conectivos a que você vai se prender em se tratando de comparação. Mas semântica de comparação, semântica comparativa numa prova, o examinador estaria dando a questão para você. E acredite, examinador dando questão para você, não acredite nisso não, ok? Então tá. Conformativas indicam conformidade. Alexandre, o que é conformidade? Conformidade, meu aluno, é conformidade mesmo, é fazer algo em conformidade com. Por exemplo, olha o exemplo aqui, ó. Eu estudo conforme ele ensinou, ou seja, eu estudo em conformidade com aquilo que o meu professor ensinou. Então, conformidade é estar em conformidade com. Não vejo qualquer polêmica. Beleza. Conectivos a que devemos nos prender. Conforme, segundo e consoante. Segundo a ONU disse, haverá mudanças na economia mundial. Então, segundo a ONU disse, em conformidade com o que a ONU disse, haverá várias mudanças. Percebeu? Então, conformidade, acredito também que aqui poucas dúvidas haverá. Vem comigo, acompanhe. Além de tudo que você já viu, só faltam 3, as temporais. Temporais, meu aluno, também eu não vejo muita dificuldade, não. Repare que aqui, ó, temporais indicam tempo, né? Tempo cronológico, principais conectivos, quando, assim que, logo que, enquanto, desde que. Existe um detalhe desde que aqui, que eu vou pedir para você anotar. Repare só, quando eu falo, quando ele chegou, ela saiu, veja que aqui está escrito no momento em que ele chegou, assim que ele chegou, logo que ele chegou, ela meteu o pé. Então, repare que aqui, se é quando, aqui nós temos uma subordinada adverbial temporal. Então, tranquilaço. Agora, cuidado, anote para mim um detalhe. O desde que, ele pode estar numa ambiência factual, indicando fato. Quando indicar fato é tempo, ou numa ambiência condicional, que é uma ambiência chamada da hipótese, da possibilidade, da dúvida. Por exemplo, desde que ele chegou, repare que ele chegou, isso é um fato. Desde que ele chegou, isto aqui virou um inferno. Então, desde que ele chegou, se é fato, é tempo. Então, desde que aqui é igual a quando. Quando ele chegou, isto virou um inferno. Agora, se eu colocar numa ambiência hipotética, duvidosa, da possibilidade, desde que ele chegue, haverá mudanças. Esse desde que ele chegue, aí já passa a ter uma ideia hipotética. Desde que ele chegue, ele pode chegar ou não. Então, desde que ele chegue, se está numa ambiência hipotética, passa a ser condicional. E isso tem de ir para o papel. Se é fato, desde que, tempo. Se é possibilidade de condição, desde que. Se desde que está dentro de uma possibilidade, de uma dúvida, de uma hipótese, o desde que é condição. Ok? Finais. Como o próprio nome diz, indicam uma finalidade. Finalidade é igual a objetivo. Objetivo. Peraí, deixe-me botar bonitinho. Objetivo, que é igual a desejo. Tudo é a mesma história. Então, quando eu falo aqui, ó, ele estuda muito com o objetivo de ser aprovado,
com o desejo de ser aprovado, com a finalidade de ser aprovado. Então, aqui, a fim de ser aprovado, nós temos uma adverbial, ó, adverbial final. Um detalhe, é só memorizar estes 4 conectivos aqui, ó, para que, a fim de que. Para que, a fim de que. Repare que não são muitos e não vai gerar qualquer tipo de desconforto. Então, você estuda tanto para ser aprovado. Então, ser aprovado é sua finalidade, seu objetivo, seu desejo. Por isso, vamos classificá-la como adverbial final, ok? E para fechar o pacote, vem com o papai, existem, número 9, as chamadas proporcionais. As proporcionais, como o próprio nome diz, indicam uma proporção. Proporção. Alexandre, ideia estranha? Nada demais, meu aluno. Repare, primeiro, quais são os conectivos principais? Ó, a medida que a proporção que, e venho para cá, ao passo que. Já lhe adianto que estas duas locuções chamadas conjuntivas, porque terminam em conjunção, né? O que é uma conjunção aqui. Então, estas duas locuções conjuntivas são as únicas que trazem consigo o acento grave. Tem nada a ver com o que a gente está falando, mas falei, tá? Então, deixe-me colocar aqui um exemplo para você entender o que é proporção ou proporcionalidade. A medida, ó, a medida que subo a temperatura, ela desce. Repare então aqui o seguinte. Veja que na mesma proporção que eu subo, a temperatura arria. É isso que é proporção. Na mesma proporção que eu estudo, eu aprendo. Então, a proporção que eu estudo, eu aprendo. Então, isso é isso que representa essa tal ideia de proporção ou proporcionalidade. Então, à medida que eu vou subindo a serra, a temperatura ela vai caindo. Então, aqui nós temos a tal da adverbial, ó, adverbial proporcional. Ok? Beleza. Então, agora, visto isso, viu como é que não tem nada demais? Alexandre, fazer quadrinho, né? Fazer quadrinho, faz aquele mapa mental. Cria um mapa mental bonito. Aí é sucesso. Então, agora aqui que a gente vai fazer? Um exercíciozinho para tirar uma ondinha e vamos que vamos. Vamos embora, primeira questão. Releia o trecho a seguir. Aos 7 anos, vendia de casa em casa os pastéis que a mãe viúva fritava. Enquanto... Peraí, voltei. Vamos lá, volta, meu filho. Deixa eu botar minha canetinha, que a canetinha não... Não, que a canetinha não foi. Não. Isso. Agora a canetinha está aqui. Repare. Não, vamos para cá. Agora estamos no lugar certo. Então, aqui, ó, o enquanto você viu na nossa listinha. Enquanto é um tal de um conectivo que indica tempo. E ainda traz consigo uma outra característica, uma simultaneidade de ações. Veja que ao mesmo tempo que a viúva fritava, os filhos dormiam, caracterizando uma simultaneidade de ações entre fritar e dormir. Então, se enquanto é no mesmo tempo, indica o quê? E assinale a alternativa, que indica a relação existente entre os períodos, marcada
pela palavra destacada que é o enquanto. Não há dúvida que é tempo, temporalidade. Partamos para a próxima questão. Próxima questão. Se, caso a verdade fosse aquilo que posso entender, tá me entendendo? Terminaria sendo apenas uma verdade pequena do meu caminho. Então, se o se, aqui repito, é substituível por caso, é pão, pão, queijo, queijo, sem firula, vai indicar uma condição. Então, se aqui indica uma condição, é uma subordinada adverbial condicional, letra C, C de Cristo. Vamos para a próxima, número 3. O termo grifado em como você deve ter imaginado, a passagem está aqui, ó. Conforme você deve ter imaginado, veja que este como não é substituível por porquê. Porque você deve ter imaginado, as respostas foram positivas em relação à pessoa, não deu os choques, repare, não é aqui o caso, aqui ó, é substituível por conforme. Conforme você deve ter imaginado, se aqui eu consigo substituir o como por conforme, não há dúvida que neste contexto ele vai indicar a tal da ideia conformativa, a conformidade. Por isso, a resposta é letra E, é de elefante. Olha a próxima. O vocábulo ser presente no 7º verso do poema tem a função sintática de... A função sintática é a classificação sintática, tá? É a classificação da oração. Se a namorada respondesse pela mesma pedra, era uma glória. Então, caso, mais uma vez, caso a namorada respondesse, contanto que a namorada respondesse, se ela respondesse, seria uma glória. Então, se aqui deu para eu substituir mais uma vez o C pelo caso, temos uma clara subordinada adverbial condicional, letra E, partamos para a próxima. Leia com atenção o texto a seguir. Regulados os preliminares para a liquidação da herança, Rubião tratou de vir ao Rio de Janeiro, onde se fixaria logo que tudo estivesse acabado, ou seja, logo que, no momento em que, quando, assim que, tudo estivesse acabado. Então, se o logo que é substituível por assim que, ele traz consigo esta ideia de tempo. Então, eu tenho de achar outra que passa a mesma ideia temporal. Letra A. Quanto mais me apaixono, mais ela se afasta, é na mesma proporção. Então, a primeira é proporcional. Então, na mesma proporção que eu me apaixono, ela rala peito. Letra B. Se as almofadas não vierem, caso elas não venham, uma clara ideia condicional. Condicional, letra B de fora, B de bola, também está fora. Eu quero tempo. Letra C. Quando faltavam 5 minutos, no momento em que faltavam 5 minutos, assim que faltavam 5 minutos, tocou o telefone do prédio. Se quando é no momento em que, é tempo. Pode marcar que é C de Cristo. E na letra D, para que possas expressar, para que, aqui é uma finalidade. Se trata de finalidade e não tempo, não há dúvida que o gabarito está confirmado, é letra C, C de Cristo. Me botou grandão? Acompanhe. É isso, meu aluno. Estou esperando você na próxima aula. Fique com Deus. Muito obrigado. Tchau, tchau.